José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Exposição Bíblica, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Esse texto bíblico nos revela, inicialmente, que o Deus da Bíblia é um Deus que fala. É um Deus que falou a Abraão, um Deus que se revelou a Moisés, é um Deus que foi o arauto e o oráculo dos profetas da antiga aliança, conforme se encontra nas escrituras hebraicas. Esse Deus falou não apenas uma vez, mas várias vezes, e não apenas de uma maneira única, mas de tantas outras através de sonhos, de visões, ou mesmo da aparição de mensagens diretas destinadas aos homens e mulheres de Deus. Mas algo para o qual eu gostaria de chamar a atenção neste versículo 2, que diz que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é o clímax, o ápice da revelação divina. A revelação bíblica, a revelação na história, ela é progressiva, mas no Cristo e no Filho ela encontra o seu ápice. Cristo é o ponto final da revelação, é a última palavra. Ele próprio é a palavra, ele é o Verbo que se fez carne, o Logos, a palavra que se fez carne e habitou no meio dos homens. Há um episódio no final do livro de Lucas, quando 2 discípulos seguiam rumo à aldeia de Emaús, frustrados, decepcionados, certamente porque formaram muitas expectativas em relação ao homem chamado Jesus que esteve entre eles por alguns dias. Eles não conheceram que Jesus estava acompanhando-os e estava ali no meio dele, ou no meio deles. E Jesus mostra para aqueles 2 discípulos que ele é o ponto central das Escrituras. O próprio Jesus fez uma hermenêutica, uma interpretação do texto bíblico, dos escritos hebraicos, mostrando que ele era o ponto central e o ponto fundamental para a interpretação de todas as Escrituras. Portanto, devemos ouvir o que Jesus tem a nos dizer, considerando que ele é a última palavra, ele é a palavra final, e nele nós temos a revelação plena de Deus. Isso porque um dos discípulos, Filipe, certa vez perguntou e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. Portanto, a revelação plena do Evangelho e a chave hermenêutica para a interpretação das Escrituras está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Professor José Roberto, no seu canal, Nos Limites da Teologia.